Uma boa tarde para você, meu caro Belay Júnior. Boa tarde para todo mundo ligado no Bronca Pesada da TV Cidade. Um abraço para você e para todos os telespectadores ligados no programa. Olha aqui, meu caro Belay Júnior. Ontem, pela rodada 32 do Campeonato Brasileiro, no Newton Santos, uma aula de futebol. O Botafogo amassou o Vasco da Gama 3-0. Está isolado na liderança do Campeonato Brasileiro. Botafogo que agora tem 67 pontos. Palmeiras é o segundo, tem 61. 6 pontos separam o líder Botafogo do segundo colocado Palmeiras, que busca aí o tricampeonato brasileiro. Ontem, o Botafogo mandou no jogo do começo ao fim. O técnico Arthur Jorge mandou força máxima, à exceção do zagueiro Bastos, que estava suspenso pelo terceiro amarelo. Adrielson entrou no seu lugar. E logo no começo do jogo, logo no primeiro tempo, um golaço do Savarino. Jogada pelo lado esquerdo do Alex Telles, levantando a bola lá pelo lado direito, cruzando toda a área. E o Savarino batendo de primeira, vencendo o goleiro Léo Jardim. 1-0 para a equipe do Botafogo. Botafogo abrindo vantagem. Teve amplo domínio de jogo no primeiro tempo, o Botafogo muito superior ao Vasco da Gama e conseguiu fazer o segundo gol através do Luiz Henrique. Você vai vendo os lances dessa partida. Luiz Henrique, que foi convocado novamente pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira, já que o Brasil joga com Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias sul-americanas de futebol, as duas últimas partidas desse ano. E aí o Botafogo teve outras oportunidades, um pênalti não marcado em cima do Igor Jesus, o Botafogo com amplo domínio de jogo, o Vasco meio perdido e quase não ameaçava o goleiro John, à exceção de um ataque do Verratti, que conseguiu chegar no goleiro alvinegro. No segundo tempo, a equipe do Botafogo conseguiu marcar o seu terceiro gol com ele, Júnior Santos, ele que estava voltando de contusão há muito tempo parado. Júnior Santos e Tiquinho Soares, na temporada passada, foram dois jogadores que fizeram a diferença no ataque do Botafogo. E o Júnior Santos é o artilheiro da temporada agora, com 19 gols marcados com esse gol contra a equipe do Vasco da Gama. Ataque pelo lado direito, a bola cruzou toda a área e ele bateu de primeira um toquinho, uma cavadinha em cima do goleiro Léo Jardim. 3-0, Botafogo realmente mandou no jogo. O Vasco da Gama em alguns momentos se viu perdido, o João Victor foi expulso ainda no primeiro tempo, numa falta cometida, enfim, exatamente na falta cometida sobre o Igor Jesus, nem reclamou o zagueiro vascaíno. O Maicon entrou no seu lugar e o técnico Rafael Paiva foi obrigado a mexer no ataque vascaíno. Realmente, a equipe do Botafogo sobrou ontem e jogou como uma autêntica equipe campeã. Botafogo agora soma 6 pontos à frente do Palmeiras e o próximo compromisso do Alvinegro será contra o Cuiabá. Jogo programado para o Newton Santos também, no sábado à tarde, às 4h30 da tarde, já que no domingo teremos o jogo da volta, decisão da Copa do Brasil. Portanto, meu caro Belay Júnior, Botafogo ontem jogou como autêntico campeão 3-0, sobrando para cima do Vasco da Gama, que permanece agora, o Vasco da Gama agora, nesse momento, é o 10º colocado na tabela de classificação, tem 43 pontos. O Vasco não sofre nenhum perigo de rebaixamento, mas mira, quem sabe, uma classificação para a próxima Copa Libertadores da América, confiando que teremos um G9 para essa competição. Então, Botafogo agora, o técnico Arthur Jorge vai ter esses dias para trabalhar e deve novamente colocar força máxima contra o Cuiabá. Não pode dar sopa para o azar. Lembrando que o Flamengo jogou contra o Cuiabá no Maracanã e se deu mal. Então, o técnico Arthur Jorge, segundo ele, após o jogo, na entrevista coletiva, o Botafogo está muito focado. Ele deve mais uma vez mandar força máxima, já que o jogo final da Libertadores é apenas no dia 30 de novembro. Portanto, o Botafogo se mantém líder do campeonato, 67 pontos. Palmeiras é o segundo, tem 61. E a equipe do Fortaleza, hein? Fortaleza tem 60 pontos, encosta da equipe do Palmeiras. O Internacional ontem venceu o Criciúma 2-0 no Beira-Rio. E com esse resultado, passa o Flamengo na 4ª colocação. O Flamengo agora é o 5º colocado. O Internacional tem 58 pontos. O Flamengo tem 55. Portanto, o Internacional se aproxima do Fortaleza e deixa, nesse momento, o Flamengo na 5ª posição. Ontem também tivemos São Paulo 3, Bahia 0 lá na Fonte Nova. E mais uma vez o Rogério Ceni não consegue ganhar o São Paulo. Já vai aí para 10 partidas sem vencer o tricolor paulista. Ele que já foi treinador do Cruzeiro, já foi treinador do Fortaleza, já foi treinador do Flamengo e não consegue ganhar no seu ex-clube, o clube que o projetou. Portanto, e o Bahia se mantém ali na primeira página também na tabela. O Bahia nesse momento é o 7º colocado, mas está 10 pontos atrás do 6º colocado, que é o São Paulo. O São Paulo tem 54, a equipe do Bahia tem 44.
Portanto, meu caro Belay Júnior, o Botafogo se mantém na liderança do Campeonato Brasileiro como sobra. E agora, no próximo sábado, pega a equipe do Cuiabá no Newton Santos. Hoje tem Flamengo e Cruzeiro na Arena Independência. Jogo marcado para a Arena Independência em Belo Horizonte. O Flamengo do técnico Felipe Luiz. O Flamengo agora está focado nessa questão da decisão da Copa do Brasil. Vai lembrar que o Bruno Henrique teve seu nome envolvido com apostas, com manipulação de resultado. Mesmo assim foi relacionado, está em Belo Horizonte e deve ser titular hoje contra a equipe do Cruzeiro, hein? Flamengo que nesse momento é o 5º colocado, tem 55 pontos. O técnico Felipe Luiz deve colocar um time misto para enfrentar a equipe do Cruzeiro, pensando exatamente na decisão da Copa do Brasil. Por esse motivo, deve ir a campo com Rossi no gol, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, o meio-campo com Alan, Pulga e Alcaraz, o ataque com Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Esse é o provável time do Flamengo, o Flamengo que vai com time misto para encarar o Cruzeiro hoje, jogo programado para as 9 da noite na Arena Independência. O Flamengo que ainda não informou se vai ficar em Belo Horizonte ou se volta para o Rio de Janeiro após a partida, já que no domingo joga novamente em Belo Horizonte, na Arena MRV contra o Galo. 3-1 jogo de ida, o Flamengo, um empate, torna o Flamengo campeão da Copa do Brasil. E vale lembrar que na rodada 33, o Flamengo joga na outra quarta-feira, exatamente contra o Atlético Mineiro, jogo programado para o Maracanã. É o jogo da ressaca ou o jogo da tristeza, né, para quem perder a Copa do Brasil. E olha, um detalhe, o Atlético Mineiro está disputando a Libertadores, está disputando a Copa do Brasil, e se perder a Libertadores e a Copa do Brasil, precisa melhorar a sua pontuação na tabela do Campeonato Brasileiro, hein? Porque precisa se classificar para a Libertadores, o Atlético Mineiro não está tão bem assim classificado na tabela de classificação. Portanto, hoje tem Flamengo e Cruzeiro na Arena Independência em Belo Horizonte. Na sexta-feira tem Fluminense e Internacional. O Internacional que venceu o Criciúma ontem, 2-0 no Beira-Rio. O Internacional, nesse momento, passou o Flamengo, inclusive é o 4º colocado, aliás, o Internacional, o 4º colocado na tabela de classificação, passou, a equipe do Internacional tinha 52 pontos, foi a 55 e ultrapassa a equipe do Flamengo na tabela de classificação. Flamengo vencendo hoje o Cruzeiro, reassume a 4ª colocação, mas nesse momento é o Internacional de Porto Alegre, que é o 4º colocado na tabela. Portanto, a equipe do Colorado, o Saci Gaúcho, muito bem nesse momento, buscando também uma classificação para a Libertadores da América. O Vasco, ontem, com a vitória de ontem, permanece na 10ª colocação, 43 pontos, não tem perigo de cair. Ontem, Coutinho não jogou. O técnico Rafael Paiva, após o jogo, disse que o Vasco foi surpreendido pelo Botafogo. O Botafogo teve um volume de jogo muito grande e o Vasco não conseguiu sair tal volume, tal domínio que o Botafogo teve da partida. Essa realmente foi a mais pura verdade. Portanto, o Vasco da Gama, que agora espera aí a próxima rodada, a rodada 33. Repito, mais uma vez, o Vasco da Gama não corre o risco de cair. O Vasco que agora pega o Bahia. O Vasco vai jogar contra o Bahia na rodada 33 do Campeonato Brasileiro. Tá certo, meu caro Belay? E a grande notícia também hoje, né? Tem Macapá e Ceará, lá no Presidente Vargas, lá no PV, lá em Fortaleza, já que no primeiro jogo, jogo de ida, no Glicério Marques 0-0, e agora o Macapá joga as suas fichas, joga a sua vida nas quartas de final da Copa do Brasil, categoria Sub-20. Jogo programado para as 9 da noite pelo horário de Brasília. Portanto, o Macapá com real chance de chegar a uma inédita semifinal da Copa do Brasil, categoria Sub-20. Quem está feliz é o Neto Góes, presidente da Federação Amapaense de Futebol, acompanhando atentamente essa partida, e o nosso queridíssimo Roberto Góes, vice de futebol da CBF e também deputado estadual, também antenado no próximo domingo, decisão da Copa do Brasil. Sobre o Bruno Henrique, o Flamengo se pronunciou, vai apoiar o jogador. A investigação ocorre em segredo de justiça. Ele está relacionado e vai ser titular hoje contra a equipe do Cruzeiro e também ser relacionado contra o Atlético Mineiro, já que no jogo de ida o Bruno Henrique não atuou, estava suspenso. E agora tem condições de jogo de atuar contra o Galo, de enfrentar o Galo Mineiro no próximo domingo. O Flamengo dá total apoio jurídico, psicológico ao atleta Bruno Henrique, que está sendo investigado por manipulação de resultados, manipulação em site de apostas. Ele e boa parte de sua família e alguns amigos. Tá certo, Belay? Essas, portanto, foram as informações aqui diretamente do Rio de Janeiro. Eu volto amanhã com muito mais aqui no programa, falando do jogo de hoje entre Flamengo e Cruzeiro e também, claro, o que aconteceu entre Macapá e Vozão, lá em Fortaleza, valendo classificação para a semifinal. Até amanhã. Abração. Valeu. Belay Júnior.